Jornal Cultura. Apoio Vital Engenharia Ambiental. Começa agora o Jornal Cultura desta quarta-feira, dia 20 de abril. Confira os destaques de hoje. Vacinas contra a gripe começam a ser distribuídas já a partir da próxima semana na região. Cartórios estarão de plantão a partir de amanhã em Ipatinga para atender eleitores. Último mês para regularizar o licenciamento. Historiador de Ipatinga explica o significado do Dia de Tiradentes. Começa a venda de cartões do novo rotativo em Ipatinga. Essas e outras notícias agora no Jornal Cultura que está começando. Boa noite. As doses da vacina contra a gripe já se encontram desde o início da semana na sede da Superintendência Regional de Saúde em Coronel Fabriciano. A estimativa, segundo o órgão, é que aproximadamente 180 mil pessoas sejam imunizadas na região durante a campanha deste ano, que será realizada de 30 de abril a 20 de maio. Cerca de 75 mil doses da vacina contra a gripe começam a ser distribuídas a partir da próxima semana nos municípios sob a jurisdição da Superintendência Regional de Saúde. Somente no dia D de vacinação, que acontece no próximo dia 30, 40% destas primeiras doses disponibilizadas serão aplicadas na região. Quem explica é Michele Moreira Egídio, coordenadora de Vigilância em Saúde e responsável pela imunização. Inicialmente, 40% das 181 mil pessoas a serem vacinadas, nós recebemos aproximadamente 75 mil doses e elas são distribuídas de acordo com a população estabelecida pelo Ministério da Saúde e com o tamanho do município. Bom, as doses chegaram então no início da semana. O porquê, delas serem distribuídas somente na segunda-feira, dia 25? Para garantir uma maior segurança, visto que a gente tem um feriado nesse fim de semana, a Rede Frio vai estar armazenando as vacinas, visto que a gente tem um gerador para situações de emergência, em caso de falta de energia. E aí na segunda-feira a gente já vai começar a distribuir nos municípios para que a gente possa trabalhar com tranquilidade no sábado. As vacinas já se encontram aqui na Rede Frio da Superintendência Regional de Saúde em Coronel Fabriciano para serem distribuídas a partir da próxima segunda-feira, dia 25, nos 35 municípios da região. Gestantes e crianças com menos de 5 anos fazem parte do grupo de imunização. A campanha inicialmente ela propunha só idosos. Com o decorrer dos anos e a ocorrência do surto em 2009, com essa diferença que a gente tem da influenza pandêmica e da influenza sazonal, o Ministério incluiu outros grupos de risco, visto que a vacina causa grandes benefícios à população porque evita complicações em decorrência da influenza, como a síndrome respiratória aguda grave e pneumonias. Então, o Ministério incluiu, além dos idosos acima de 60 anos, as crianças menores de 5 anos, gestantes, puérperas, os trabalhadores de saúde, os privados de liberdade e também o público fora dessa faixa etária e que tem alguma comorbidade, ou seja, alguma doença de base associada que reduz a imunidade. É um grupo já estabelecido por critérios da OMS, que em virtude da situação clínica ele pode ter alguma complicação tendo a influenza. Segundo Michele, as pessoas do grupo prioritário para vacina já podem se dirigir a partir da próxima terça-feira, dia 26, aos postos de saúde para serem imunizadas. Ela ainda explica o motivo da antecipação da campanha em algumas regiões do país. Principalmente no que diz respeito à questão de logística. A campanha de influenza tem a particularidade que o Ministério da Saúde faz a distribuição das vacinas recebidas dos laboratórios, dos quais ele adquire a vacina, em remessas. E a gente mora num país continental, então por logística, algumas regiões recebem primeiro do que outras. O estado de São Paulo, por exemplo, é a região sul, o Ministério conseguiu distribuir com mais antecedência em virtude dos casos que houveram, Em Minas, particularmente, como a gente não teve nenhum caso suspeito, na nossa região, e como a região sul de Minas já ia receber a rotina
no final do mês, conseguiu receber a vacina com mais antecedência do que a nossa região. Os proprietários de veículos que ainda não regularizaram a situação tributária devem ficar atentos. Abril é o último mês para pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, o seguro obrigatório, o DPVAT e a taxa de licenciamento e eventuais multas. O pagamento desses encargos é indispensável para que o veículo tenha o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o CRLV 2016. O documento de 2016 será enviado pelos Correios com aviso de recebimento. Circular sem o licenciamento anual é considerado pelo artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro infração de trânsito gravíssima, com aplicação de multa de R$ 191,54, 7 pontos na carteira e ainda medida administrativa de remoção do veículo. E você confere a seguir, cartórios estarão de plantão a partir de amanhã em Ipatinga para atender eleitores. Você estudante, aproveite o desconto na passagem e adquira seu cartão estudante. Compareça à Autotrans portando documento de identidade, CPF, comprovante de matrícula e de residência. O estudante menor de 18 anos e não emancipado deverá ser acompanhado do representante legal, também com documento de identidade e CPF para assinatura do contrato. E para o primeiro cartão estudante, a foto será tirada na empresa. Informações em Ipatinga 3823-9190, em Coronel Fabriciano 3841-0957 e em Timóteo 3849-3263. Estudante, vai e volte de ônibus. Autotrans, colocando você em movimento. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você quer seus serviços gráficos com qualidade e pontualidade, venha para a Gráfica Arte Publish. Moderno Parque Gráfico. Profissionais atualizados, prontos para atender com a rapidez e a cortesia que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento com criação de peças publicitárias e assessoria jornalística. E mais uma grande novidade, sistema de pré-impressão em CTB. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. A partir de amanhã, dia 21, os cartórios eleitorais de Ipatinga estarão de plantão para atender as pessoas que queiram fazer ou transferir o título, além de regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. O plantão funcionará até o dia 4 de maio. Todos os finais de semana até o dia 4 de maio e os eventuais feriados que vão ter, os plantões vão ser de meio-dia, de 8 às 14 e nos outros dias do meio-dia às 18. Ou seja, os cartórios não vão mais fechar em nenhum dia até o dia 4 de maio, quando ocorrerá o fechamento de cadastro. Tanto para alistamento quanto para transferência, né? Sim, alistamento para quem quer, os jovens que vão tirar o título pela primeira vez, as transferências de domicílio e revisão de dados, que consiste em alteração de nomes e alteração de local de votação, principalmente.
Para isso, quais são os documentos necessários? Um documento oficial com foto, comprovante de residência, e aqui em Ipatinga exige-se só uma conta de luz, ou água, ou telefone, ou alguma prestação de serviço de internet, boletos de bancários, enfim. E confira agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Vale do Aço. Sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Ipatinga a temperatura varia entre 24 e 33 graus. Mínima de 23, máxima de 32 em Timóteo. Coronel Fabriciano a temperatura varia entre 24 e 33. Mínima de 25, máxima de 34 em Ipaba. Santana do Paraíso, mínima de 22, máxima de 31. E em Belo Oriente, a temperatura varia entre 22 e 33 graus. Boa noite. Semana passada, precisamente na segunda-feira, dia 11, a Prefeitura de Ipatinga implantou um novo sistema de estacionamento no centro da cidade. Numa fase inicial, o estacionamento rotativo de Ipatinga vai funcionar em caráter educativo, com monitores para repassar orientações aos motoristas e usuários dos estacionamentos nas principais ruas do centro da cidade. A partir de ontem, dia 18, também já passou a ser obrigatório o uso dos parquímetros e a fiscalização foi reforçada com a presença da Polícia Militar e fiscais do município. Ainda no primeiro semestre, o modelo vai ser adotado também nas áreas comerciais do bairro Horto. A tarifa do rotativo Ipatinga terá o valor de R$ 2,00 por hora ou 0,03 centavos para cada minuto. Bom, caro telespectador, a novidade está tendo aprovação tanto dos empresários, dos lojistas e usuários, porque sentem que haverá maior rotatividade e isonomia, igualdade na utilização das vagas. Um exemplo interessante é uma coisa que a gente tem certeza que com isso vai acabar, que é a utilização de vagas para disponibilização de veículos por vendedores autônomos, para que sempre usurparam o espaço que deveria ser de todos. A gente que coloca carro para vender e pega uma vaga de estacionamento, e também os vendedores ambulantes que também pegam o seu veículo e colocam para vender alguma coisa. Então isso vem para consertar, realmente deve vir para consertar. Mas também vamos fazer agora uma comparação, porque nós tivemos aí no início do ano também uma celeuma muito grande com o estacionamento do shopping. A hora lá no shopping, por exemplo, no estacionamento de Ipatinga, é 50 centavos mais cara. Aí sai perdendo. Mas, em compensação, o usuário pagará pelo tempo que usar. Haverá proporcionalidade entre preço e tempo de estacionamento, o que no estacionamento do shopping, o fracionamento tem valores que, após 1 hora, sugere que fique mais 3 horas para dar justiça aos R$ 6,00 que você vai estar pagando por 4 horas. Ou seja, o fracionamento do shopping, em 1 hora, é R$ 1,50. Depois disso, você já tem que pagar R$ 6,00. Então, ele força você usar o estacionamento por 4 horas para fazer justiça aos R$ 6,00 que você paga. Já no estacionamento da Prefeitura de Ipatinga, você usou 20 minutos, 25, proporcionalmente você vai pagar. Você usou 40, você vai proporcionalmente também pagar. Essas são as características e as diferenças. Mas eu estou comparando o estacionamento do centro da cidade, o estacionamento do shopping, também para a gente poder agora voltar lá atrás, e ver que tem a questão dos efeitos colaterais. Por outro lado, a implantação do novo sistema de estacionamento público de Ipatinga, ele veio dar fôlego para o shopping do Vale do Aço, que em janeiro deste ano implantou seu novo sistema, que incluía de forma inédita a cobrança pela utilização, o que provocou uma série de efeitos colaterais significativos no faturamento dos lojistas, o que custou principalmente o fechamento de pelo menos 2 lojas. No primeiro momento, a assimilação dos usuários não foi das melhores. A reação, tanto nas redes sociais quanto entre os lojistas, uma reação foi muito forte. Mas o tempo passou e as pessoas acabaram por se entregar à regra do jogo capitalista, sobretudo porque, no caso do shopping, ninguém é obrigado a consumir em seus espaços. Mas ainda vemos muitos veículos se expondo ao risco, estacionando em locais perigosos e até locais proibidos. Já nos estacionamentos públicos, muitas necessidades são obrigatoriamente resolvidas no centro da cidade. Você não vai lá porque você quer, você vai lá porque precisa. É o único lugar que tem a prefeitura para você resolver problema, tem o fórum, enfim. Então, não tem como você fugir e vai ter que pagar os R$ 2,00. É só para a gente fazer esse paralelo e ver que no shopping do Vale do Aço ninguém é obrigado a pagar, mas se for, aceite a regra do jogo e tem que pagar.
por aí também. Conversando com o superintendente do shopping, o senhor Washington Pimenta, a gestora Intermal reconhece aspectos da implantação que poderiam ser mais assertivos e que também tinham a expectativa de que, no primeiro momento, haveria fuga de clientes. Segundo ele, observa-se que 4 meses depois da implantação, a estabilização da queda de vendas e melhoria dos desempenhos dos negócios. O jornalista que vos fala, por exemplo, concorda com o gestor, que boa parte desta fuga se deve ao momento da economia brasileira e não só ao estacionamento, mas também se deve especificamente à economia local, que sofre com a redução das atividades da Uzi Minas. Mas o shopping nos fins de semana pode-se observar que o movimento até surpreende, se a gente entender que vivemos tempos difíceis. A nossa dica de emprego de hoje vai para a vaga de vendedor, para uma abordagem externa. Pré-requisitos principais são experiência de 6 meses e os candidatos têm que ser moradores de Ipatinga e também ter a escolaridade, o 2º grau completo. Mais informações você vai encontrar no site proemprego.net ou se dirigir ao Cine Sindipa. E em maio, Negócios Já, o talk show para empreendedores. Estreia em maio, a gente estará com vocês todas as segundas-feiras a partir das 20h30. Eu fico por aqui, bons negócios para você. Ipatinga inicia a partir de hoje a venda de cartões e recargas do novo modelo de estacionamento regulamentado nas áreas comerciais do centro da cidade. A medida tem o objetivo de facilitar o acesso dos usuários ao rotativo Ipatinga, que está em vigência desde o último dia 11, em caráter educativo. A partir da próxima segunda-feira, dia 25, passará a ser obrigatória a utilização dos parquímetros instalados nas ruas para controlar a ocupação das vagas de estacionamento. A tarifa do rotativo Ipatinga é de R$ 2,00 por hora e cada cartão sai por R$ 12,00. E você confere em instantes. Historiador de Ipatinga explica o significado do Dia de Tiradentes. E confira também. Ipatinga recebe a ação do projeto Rua do Respeito no dia 26 de abril. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga, 3824-8803. Visite nosso site www.buffetgi.com.br. Eficiência na movimentação de cargas é na Buscar. Guindastes, guindalto, equipamentos de terraplanagem, plataformas elevatórias. Segurança máxima com sua carga. Buscar. Eficiência levando resultados. 38260540. Atendemos toda a região. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. A primeira etapa da Força Tarefa Regional de Enfrentamento ao Aedes aegypti foi concluída pela Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga. Voluntários da API, técnicos e agentes de saúde percorreram as regionais do Canaã, Canaãzinho, Cidade Nobre, Veneza 1 e 2, avenidas Londrina, Livramento, Macapá e Parque Ipanema. O relatório final com imagens aéreas dos focos do mosquito transmissor será apresentado à Secretaria de Estado da Saúde. A API, 35 anos. De cuidar das pessoas, a gente entende. Amanhã é dia de Tiradentes. Nessa data, repartições públicas, escolas e a maioria dos comércios não funcionam em razão do feriado instituído pelo governo federal.
Mas você sabe a importância e o significado do dia 21 de abril? O repórter Marcos Lessa conversou com o historiador de Ipatinga para falar sobre o assunto. Proclamação da República, 15 de novembro, 7 de setembro, Dia da Independência. Agora, 21 de abril, que é o dia de Tiradentes. Por incrível que pareça, essas datas ainda caem no esquecimento das pessoas e o real significado delas, muitos também não sabem. Nós estamos aqui com o professor Breno Zeferino, professor de História, que vai nos esclarecer melhor sobre essa data e o real significado dela para a população. Breno, mais uma vez agradeço pela participação. O que essa data representa, né? 21 de abril, para o povo brasileiro? Bem, em primeiro lugar, comemora-se no 21 de abril a morte de um grande herói brasileiro, que representou o ideal republicano naquela época de romper o Brasil contra Portugal e tudo mais. Essa data, esse feriado, ele foi instituído em 1893, no início da República, no início da proclamação da República, bem no iniciozinho, naquela parte ali. Naquele momento em que foi proclamada a República, o governo brasileiro, que na verdade ele acabou dando uma espécie de golpe no rei, ele precisava criar um vínculo entre o povo e a República. E para isso era preciso criar ícones que pudessem estabelecer esse vínculo, né? Por exemplo, o Tiradentes, né? Aliás, não só o Tiradentes fez parte desse processo de vinculação, como também a bandeira brasileira, como também o hino nacional, né? Enfim, esse real significado, ele acaba por criar uma identidade em nós brasileiros, né? Afinal de contas, qual é o nosso passado heróico? O nosso passado heróico. Então vamos olhar para trás e ver aquilo que de mais importante teve nos momentos de disputa política. E o Tiradentes, ele representa isso. O Tiradentes, ele foi elegido para ser esse herói, digamos assim, como um grande representante do povo brasileiro. Há problemas nisso, há muitos problemas nisso. Por exemplo, esqueceram do Frei Caneca, do Bento Gonçalves, mas elegeram o Tiradentes para isso, porque talvez ele fosse a parte mais exaltada, né, que quisesse romper com Portugal. Então, assim, usamos esse exemplo para nos identificar como nação, para criar vínculos entre o povo brasileiro e a República que acabava de ser montada. Agora, Breno, você enquanto professor de História, esse tema ele é trabalhado com frequência na sala de aula e o interesse dos alunos por essas datas comemorativas, como por exemplo, né, Dia da Independência, Proclamação da República, como eu disse, e agora 21 de abril. Olha, assim, a gente percebe que no conteúdo programático, né, em geral são duas séries que abordam muito esse tema, no currículo escolar, no 8º ano, e no ensino médio, ou no finalzinho do 1º ano ou no início do 2º ano, dependendo das combinações que as escolas estabelecem. Agora, Breno, até mesmo essas datas, elas caem no esquecimento das pessoas por conta da acessibilidade, mas hoje está mais fácil, né? Você acessa a internet ali, fica mais fácil saber o significado, né? O que não acontecia alguns anos atrás, né? Sim, mas isso tem se perdido, mais que antes. Acho que isso é muito produto da geração, né? Geração de adolescentes, de crianças, que é uma geração que faz tudo ao mesmo tempo, mexe no celular, vê televisão, não sei o que, e não faz nada, né? Essa geração pode trazer assim, problemas para o futuro, porque acabam esquecendo desses fatores, dessa base, desse alicerce cultural, desse alicerce de ética, desse alicerce que acaba por proporcionar a longo prazo consciência política, sabe? Acaba por proporcionar a longo prazo uma espécie de idealização do que foi esse momento histórico do Brasil. Há fatos a se permear e se peneirar dentro desse emaranhado de situações. É até com certa tristeza que a gente trata isso e procura desmistificar, mudar esse quadro, né? Explicar para os alunos que esses símbolos, eles nos representam. Citando um exemplo, os Estados Unidos, né? 4 de julho é uma data que para tudo, né? O sistema eleitoral americano é um sistema de voto primitivo, assim, de pegar o papelzinho, marcar um X e colocar na urna. Esse é o gesto democrático consagrado lá. Isso é representativo. Não é obrigatório o voto nos Estados Unidos, mas 98% das pessoas fazem questão de votar. Para nós criarmos uma consciência nesse nível, é preciso anos e anos de maturidade histórica, de maturidade de consciência política. E o Tiradentes, o Frei Caneca, o João de Deus são elementos chaves nessa vinculação. Obrigado pela participação.
Então tá aí os esclarecimentos do professor de História, Breno Zeferino, sobre o 21 de abril. E para você, um ótimo feriado. Rodrigo. Ipatinga recebe no dia 26 de abril a ação Rua de Direitos, que compreende atividades do projeto Rua do Respeito, com o objetivo de promover o acesso das pessoas em situação de rua a serviços básicos, que são de direito de qualquer cidadão. De iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais, Serviço Voluntário de Assistência Social e Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o evento ganha força com a parceria da Prefeitura de Ipatinga, de empresas, faculdades e instituições do município. Serviços como emissão de documentos, atendimentos médicos, odontológicos, consultorias jurídicas e previdenciárias, cortes de cabelo, dentre outros, serão prestados durante a ação, que será de 9 da manhã às 5 da tarde na Praça Caratinga, no centro da cidade. Ipatinga é o primeiro município do interior do estado a receber o projeto. E essa edição do Jornal Cultura vai ficando por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.